Elisa, uma menina com olhos brilhantes como o sol da manhã, sempre ouvia os sussurros do vento. O vento trazia histórias da sua vila, aninhada entre colinas verdejantes. Falava de risos, de refeições compartilhadas, de uma comunidade unida pelos ritmos da terra. Mas, ultimamente, o vento carregava uma melodia diferente, uma canção de preocupação. As colheitas tinham sido escassas. O riso havia se esvaído. Os anciãos da vila falavam em tons baixos, com rostos marcados de preocupação. Elisa, conhecida por sua bondade, sentiu uma pontada no coração por seu povo. Ela queria ajudar, aliviar suas cargas. O vento, como se sentisse seu anseio, trouxe uma nova história aos seus ouvidos. Era uma lenda, passada de geração em geração, de um vale escondido, onde árvores davam folhas de ouro puro. Essas árvores, dizia a lenda, eram um presente da terra, acessíveis apenas aos puros de coração. Movida por sua compaixão e por um vislumbre de esperança, Elisa decidiu aventurar-se na floresta. Ela conhecia os perigos, os caminhos tortuosos que desencaminhavam os viajantes, as criaturas que espreitavam nas sombras. Mas, por sua vila, ela estava disposta a enfrentar qualquer perigo. Os sussurros do vento, agora carregando um toque de encorajamento, tornaram-se seu guia. Elisa caminhou por dias, parecia uma eternidade, seu espírito alimentado pela determinação. A floresta testou sua resolução, apresentando-lhe obstáculos. Mas ela perseverou, com o coração decidido a encontrar o vale lendário, a trazer de volta a esperança para seu povo. A floresta parecia testar a determinação de Elisa. Cada passo à frente era uma vitória. Espinhos rasgavam suas roupas e o cansaço pesava sobre seus ombros pequenos. Ainda assim, ela seguia em frente. Ela entendia. O verdadeiro caminho do coração é muitas vezes repleto de provações, e ainda assim, o vento sussurrava, incentivando-a a continuar. Certa manhã, enquanto o sol pintava o solo da floresta com sua luz dourada, Elisa se deparou com uma visão que a deixou sem fôlego. Ali, aninhado entre pedras cobertas de musgo e árvores ancestrais, estava um vale escondido. Uma cachoeira descia por um penhasco rochoso, suas águas brilhando como 1000 diamantes. E no coração do vale, banhado por uma luz etérea, havia um bosque de árvores. Suas folhas, brilhando suavemente com a brisa, eram realmente feitas do mais puro ouro. Elisa ficou sem palavras, seus olhos absorvendo a beleza de tirar o fôlego. O ar vibrava com uma energia suave, uma sensação de paz tão profunda que lhe trouxe lágrimas aos olhos. Ela se aproximou cautelosamente de uma árvore, sua mão tremendo enquanto estendia a mão para tocar uma folha. Era real. A lenda era verdadeira. A esperança floresceu em seu peito, um calor radiante que se espalhou por todo o seu ser. Por um momento, uma sombra de dúvida cruzou sua mente. E se isso fosse um teste? E se pegar uma folha fosse enfurecer os espíritos da floresta? Mas então, ela se lembrou dos rostos de seu povo, da preocupação gravada em seus olhos. Com a mão trêmula, ela arrancou uma única folha de ouro. Mesmo ao pegar a folha, Elisa sabia que nunca revelaria a localização deste lugar sagrado. Sua magia era preciosa demais, pura demais para ser explorada. Ela protegeria este santuário, este testamento da generosidade da terra. A jornada de volta para a vila pareceu mais curta, o coração de Elisa leve de esperança. Ao chegar, com a única folha de ouro brilhando em sua mão, uma onda de admiração tomou conta dos moradores. Os anciãos se reuniram ao seu redor, os olhos arregalados de descrença. A lenda, antes descartada como uma mera fábula, de repente parecia real, tangível. Elisa, com sua humildade inerente, relatou sua jornada, as provações que enfrentou e a beleza inspiradora das árvores douradas. Ela falou da paz que sentiu no vale escondido,
da energia palpável da terra. Os moradores ouviram, seus rostos marcados por uma mistura de admiração e desespero. A folha de ouro, um farol de esperança, prometia uma saída para suas dificuldades. A notícia da descoberta de Elisa se espalhou como fogo, chegando aos ouvidos dos líderes da vila. Eles, ao contrário dos outros, não viram esperança na folha de ouro, mas oportunidade. Seus olhos, nublados pela ganância, viram apenas riqueza e poder. Ignorando os apelos de Elisa por cautela, eles exigiram que ela os levasse ao vale escondido. Apesar da inquietação que lhe corroía o coração, Elisa concordou. Ela acreditava na bondade inerente das pessoas, confiava que seus líderes entenderiam a sacralidade do vale. Mal sabia ela que a ganância, uma vez que cria raízes, pode envenenar até os corações mais puros. A jornada para o vale com os líderes da vila foi diferente. A sensação de admiração, a comunhão silenciosa com a natureza haviam desaparecido. Em seu lugar, havia uma urgência, uma ganância contida que pairava no ar como uma mortalha. Elisa sentiu um desconforto crescente, os sussurros do vento agora misturados com um aviso. Ao se aproximarem do vale, os líderes, cegos por seus desejos, passaram por Elisa. Seus olhos, desprovidos de reverência, examinavam as árvores douradas, calculando seu valor. Eles ignoraram a cachoeira cintilante, a energia pacífica, a própria essência do bosque sagrado. Tudo o que viram foi ouro. Sem hesitação, eles avançaram sobre as árvores, seus machados brilhando ameaçadoramente sob a luz do sol. O ar, antes cheio de tranquilidade, crepitava com a desarmonia. Os gritos das árvores ancestrais, feridas por sua ganância, ecoaram pelo vale, uma sinfonia lúgubre de desespero. Elisa observava horrorizada, seu coração se partindo enquanto os líderes, movidos por sua fome insaciável, arrancavam as árvores, suas risadas uma dissonância perturbadora no espaço antissagrado. Quando a última folha de ouro caiu, um silêncio pairou sobre o vale. O ar, antes vibrante de vida, tornou-se pesado, difícil de respirar. Os líderes, assustados com a mudança repentina, pararam de saquear, seus olhos finalmente registrando a mudança no vale. O chão tremeu sob seus pés. O ar, antes vibrante de vida, tornou-se pesado, difícil de respirar. Os líderes, assustados com a mudança repentina, pararam sua pilhagem, seus olhos finalmente registrando a mudança no vale. Do coração do bosque, onde a árvore mais antiga estava ferida e nua, uma figura começou a emergir. Alta e imponente, com pele como casca de árvore e olhos que brilhavam com uma luz sobrenatural, o espírito da floresta se materializou. Uma coroa de folhas, antes verde vibrante, agora murcha e marrom, repousava sobre sua cabeça. Ele falou. Sua voz um estrondo baixo, que parecia sacudir a própria terra. Cada palavra expressava tristeza e decepção, um lamento pela profanação de seu bosque sagrado. Os líderes, sua ganância momentaneamente esquecida, tremeram diante da fúria do espírito. Eles tentaram falar, justificar suas ações, mas as palavras morreram em suas gargantas. O espírito ergueu a mão, e os galhos dourados que eles seguravam, antes tão atraentes, se transformaram em pó. Os líderes caíram de joelhos, o medo finalmente eclipsando sua ganância. Elisa, seu coração dolorido pelo espírito e por seu povo, deu um passo à frente. Ela entendia a raiva do espírito, a dor de seu santuário violado, mas ela também viu o medo nos olhos do seu povo, a compreensão de sua transgressão. Eles agiram por desespero, seu julgamento nublado pelo medo de perder seu modo de vida. Agora, eles enfrentavam as consequências, o verdadeiro custo de sua ganância. Com a voz trêmula, Elisa se dirigiu ao espírito. Ela falou de sua vila, de suas lutas, de seu desespero.
Ela falou de sua bondade inerente, de sua conexão com a terra. Ela não deu desculpas por suas ações, mas pediu compreensão, perdão. Ela falou da única folha de ouro, um símbolo de esperança, e como ela havia sido distorcida, seu significado corrompido pela ganância. O espírito ouviu, seu olhar firme. A floresta prendeu a respiração, o silêncio pontuado pelo gotejar triste da cachoeira. Quando Elisa terminou, o espírito voltou seu olhar para os moradores. Eles permaneceram imóveis, seus rostos marcados por uma mistura de vergonha e remorso. Eles entenderam a gravidade de suas ações, o desrespeito que haviam demonstrado ao espírito e ao seu bosque sagrado. O espírito falou mais uma vez, sua voz ainda carregada de tristeza, mas um vislumbre de esperança brilhou em seus olhos. Ele falou de equilíbrio, da delicada harmonia entre a natureza e a humanidade. Ele falou da importância do respeito, de pegar apenas o que é necessário, de retribuir na mesma medida. O olhar do espírito recaiu sobre os moradores, seus rostos agora marcados pelo remorso. Eles compreenderam o peso de sua transgressão, o delicado equilíbrio que haviam rompido. A esperança, frágil, porém persistente, brilhou nos olhos do espírito. Com um gesto, o espírito fez com que uma única semente caísse de sua coroa. A semente, brilhando com uma luz interior, pulsava com a vida. Ela falava de uma promessa, uma chance de redenção. Os moradores observavam, seus corações cheios de uma mistura de esperança e apreensão, enquanto a semente criava raízes no solo esgotado do vale. Da semente brotou uma muda, suas folhas brilhando com uma luz dourada suave. Era um símbolo de perdão, um testemunho do poder duradouro da natureza e da possibilidade de redenção. O espírito, sua tarefa concluída, desapareceu lentamente no coração do bosque rejuvenescidos. A cachoeira, como se ecoando o perdão do espírito, voltou à vida, suas águas mais uma vez descendo pelas rochas em uma sinfonia de sons. Os moradores, humildes e gratos, retornaram à sua vila. Eles carregavam consigo, não galhos de ouro, mas um respeito recém-descoberto pela terra e seus frutos. A muda dourada, um farol de esperança e uma lembrança de sua transgressão, floresceu no coração do vale restaurado. Ela permaneceu como um símbolo do delicado equilíbrio entre a humanidade e a natureza, um testemunho do poder do perdão e da promessa duradoura de um futuro melhor. Elisa, com o coração cheio de uma alegria silenciosa, sabia que a lenda das árvores douradas continuaria viva, não como uma história de ganância, mas como um lembrete da importância da humildade, do respeito e do poder duradouro de um coração puro.